Eu acho que essa parte vocês já estão já bastante familiarizado. Uma das questões era transformar as portas em um único tipo, né, de passar de AND para NAND, utilizando De Morgan e colocando essas bolhas aqui, né, que na verdade você nega uma vez, nega outra, na verdade você não mudou nada do que tinha antes. Isso era para a gente depois utilizar De Morgan e transformar essa aqui, essa porta, né, que o ou de não A, não B, não C é a mesma coisa que o NAND de A, B e C. Usar De Morgan para substituir essa porta, que foi assim que foi realizado. Então, na prática, é isso aqui que eu acabei de dizer, né? O não A ou não B fica sendo o NAND de A e B. Então, beleza, era mais ou menos isso que a gente fazia com o intuito de minimizar o número de transistores. No final do dia, é só isso que a gente está interessado. Porque minimizando o número de transistores, a gente minimiza a área, minimiza atrasos. Então é mais ou menos isso, gente. Mais ou menos assim que a coisa vai caminhando. Depois a gente tratou deste outro caso aqui, que aí era o caso de NOR, mesma lógica, só que agora a gente sai daquele negócio de soma de produtos para produtos de somas, certo? Aqui eu tenho um produto de somas, e aí com isso a gente utiliza a lógica NOR, a mesma ideia de simplificação de circuitos utilizando de novo o De Morgan, porque aqui eu vou ter um número menor de transistores. Então, basicamente era isso a aula que a gente fez, a aula passada, né? Falando um pouco dessas outras, dessas conversões. E aqui a gente verificou, eu estou passando rápido porque isso aí já está na aula anterior, já está gravado na aula anterior. Ah, então eu não quero tomar muito tempo de vocês, quero só deixar o cérebro de vocês onde a gente parou na última aula. Tá? Aqui também a questão de multiníveis. Ah, e novamente a questão de como você converte multiníveis para portas NAND. É isso? Então você sai de uma, um circuito como esse, né, e começa aqui nesse caso ele tem 4 níveis, né? Depois a gente começa a colocar as bolhas, né? Vocês estão vendo aqui, ele coloca as bolhas e aí a partir daí ele pode sair aplicando o De Morgan e aí vocês viram que passou tudo para a porta NAND. Aí você pode até falar, mas aqui ele botou um inversor. Acho que foi Pedro que perguntou da última vez se colocando esses inversores no final das contas não ia aumentar o número de transistores. Essa é uma pergunta importante porque às vezes aumenta, sabe, Pedro? Mas são várias as restrições que nós temos quando você vai fazer o desenho do circuito, né? Uma delas é essa mais clara, né, que a gente falou, que o espaço do silício é o que é o mais caro. E se você quer minimizar o uso, então às vezes colocar um inversor a mais vai incorrer num custo maior. Às vezes não, às vezes você, até por roteamento, vale a pena você encaixar ali porque fica mais perto de um fio ou você não perde muita coisa. Então são muitas as restrições, mas a maior mesmo é essa, que o espaço, né, do silício custa caro, então a gente vai privilegiar fio, vai privilegiar essas coisas para o custo sair mais barato. E também com menor número de transistores, menor número de portas, mais rápido o circuito. Mas se eu aumento também o número de fios, eu também gasto mais tempo. Então, essa lógica de otimizar, eu confesso que eu não sei, tá? Então não posso pronunciar muito nesse assunto. Mas aqui o que a gente está querendo discutir mesmo, quais são as ferramentas para você ir de uma situação para outra, por exemplo. Aqui no caso para NOR, usa a mesma lógica, né? Ele colocou quantos? Colocou um monte de inversor aqui na entrada para a gente poder conseguir de forma bem sucedida colocar na lógica NOR. Às vezes não vale a pena. Nesse caso aqui eu acho que não valeu a pena. E a pergunta agora, sem saber qual que é,
a tabela verdade é a seguinte: esse tabela verdade aqui, ela tem mais min term ou mais max term. Olhando para cá, a gente fica falando, ou seja, você tem maior número de uns ou maior número de zeros. Se eu olhar para essa, sem olhar, e eu só vou estar aqui aplicando o teorema de Shannon, né? A entropia de Shannon, eu vou dizer para vocês que, nesse caso, ela tem mais uns, porque eu consigo fazer um circuito menorzinho com NAND. Tá claro, gente? Eu consigo fazer um circuito menorzinho. Aqui só tem 5, significa que eu estou trabalhando, né, originalmente com soma de produtos. Então, soma de produtos, quando eu olho para a tabela verdade, eu estou olhando para aqueles termos que terminam igual a 1, né? Nesse caso de cá, eu reduzi ela para um produto de somas, mais ou menos, né? E ela acabou gastando, no caso da NOR, gastou, além de eu fazer essas inversões aqui, ó, então tem 1, 2, 3 inversores, né, que eu tive de colocar, acho que na verdade 3 inversores, eu ainda precisei colocar esse outro aqui, 4 inversores. Então, no final de adicionar 4 inversores aqui, 4 inversores são 8 transistores, né? Então, significa que eu tinha um número, eu tinha uma simetria ali na tabela verdade. No final do dia, se você vai expressar em termos de um produto de somas ou uma soma de produtos, tem muito mais a ver com o número de min terms e max terms, porque você quer minimizar, ou seja, usando o teorema, a entropia de Shannon significa que você vai buscar aqueles pontos. Se estiver igualzinho, não faz diferença qual que você usa. Igualzinho o número de uns com o número de zeros. Agora, se privilegiar um ou outro para reduzir o circuito, você vai usar aquele que condensa mais, porque ele vai te dar a mesma resposta. Então, aqui, por isso que a gente está discutindo esse monte de coisas, né, gente? Mas, no fundo, eu gosto sempre de trazer as bases, o porquê que é que nós fazemos esse tipo de coisa. É por essa razão que a gente utiliza e tem que aprender de ir de um lado para o outro. Aí ele vem com essa... Eu não gosto dessa parte do curso, não. Que é o seguinte, que é falar dessa porta e ou inversão. Eu vou explicar por que eu não gosto e depois vou explicar por que eles colocam isso aqui. Então deixa eu começar com o mais fácil. Por que é que eles colocam isso aqui? Que eles colocam múltiplas portas empacotadas em um único bloco de circuito. Deve ser mais fácil, né? Na hora de rotear, o projetista ele gasta menos tempo. Ele não tem que preocupar muito, porque ele sabe que em cada unidade ele vai ter um E e uma porta de inversão. Né? E para que eu faço isso? É para simplificar o processo de design. Né? Imagino que seja sempre isso, porque em qualquer ponto, né, você está imaginando seu circuito uma matriz, depois você tem que fazer vias para poder acessar cada um daqueles pontos. Eu vou ver se em uma aula dessas aí para frente eu mostro para vocês como que a gente faz isso. Que é um negócio que eu até cheguei a fazer. Tá? Você tem que fazer vias para poder acessar essas portas lá embaixo. Então, às vezes, vale a pena você saber o que tem lá embaixo, aí você faz a via, vai furando. Isso não é pré-sal, não, gente. Isso é a camada de silício, de óxido de silício, é coisinha fina, é coisa assim de, sei lá, 500 nanômetros ou até menos. Né? Se for a primeira camada de metal, é pouquíssimo. A segunda também é pouca coisa. 100 nanômetros no máximo. Então, quando eu falo assim, fura para poder uma via, para poder encher a via, para depois colocar, fazer o contato, não é pré-sal, não, mas é isso que na prática se faz. Então, muito provavelmente é essa razão para ele. Agora eu vou falar a minha razão, por que eu não gosto disso daqui. Porque se eu olho para esse negócio desenhado desse jeito aqui eu tenho 6, 6, 18, 20 transistores. Então, se a única coisa que eu quisesse fazer naquele ponto era um inversor, eu estou jogando fora 18 transistores. Então, do meu ponto de vista, na minha ignorância, eu não consigo entender isso que não seja algo para facilitar o design de circuito, tá? Então, vamos ver como é que eles fazem essa possível implementação. Vamos ver, né? Então, aqui, tá vendo? Então, no final das contas,
Isso daqui, vocês estão vendo aqui, né? Então no final colocou essas bolhas, então a gente ficou com 3 lentes. Então quer dizer que não é tão ruim aqui não, né? Então na verdade não são 20 transistores, na verdade são quantos aqui? São 4, 4, 4, porque isso aqui é uma NAND, depois eu vou virar para ela, né? Eu viro ela para uma NAND. 4, 4, 12, 14. Então tá, 6 transistores a menos, né? Mas ainda assim, 14 transistores, né? Mas ainda assim, se eu quiser fazer só um inversor, é um negócio meio absurdo, né? Você pode fazer uma de 3 entradas, mas aqui agora a gente está no mundo do PowerPoint, né? Então tudo vale. Agora, vamos ver se a gente aprende alguma outra coisa aqui. Se eu quisesse implementar uma SHOR, como é que eu faria isso, né? Então, olha só, aqui ele mostra uma forma de você desenhar uma SHOR. E a pergunta é, estou gastando menos ou mais do que antes? Se a gente lembrar daquela aula, eu sempre me esqueço quantos transistores a gente tinha. A gente tinha 4 em cima, 4 embaixo, a gente tinha 12. 4 em cima, 4 embaixo, naquela SHOR hiper otimizada que a gente estudou numa das primeiras aulas. A gente tinha uma SHOR super otimizada com 4 transistores em cima, 4 transistores embaixo e mais outros 4 para fazer essas duas inversões aqui. E aí, beleza. Então, quando a gente faz isso, a gente estava lá com o quê? 12 transistores. E esse negócio aqui, quantos transistores vão ter? Então, essa porta aqui, originalmente, deixa eu só ver se a gente está falando a mesma coisa, sim, estamos falando. Essa daqui eu falei que estava com 14, né? Então, de saída já saiu 14. Mas eu tenho que somar mais 8 aqui, 22. Ok, talvez 22 para 12, né? 10 a mais, não sei. Eu não compro essa ideia, não, mas a gente está aqui no livro para poder falar desse tipo de coisa, né? Então, enfim, aqui é uma função de desigualdade ou igualdade, né? Para poder comparar 4 bits. Cada uma é implementada com uma única a porta E ou inversora. Aí, para mim, no fim do dia, eu acho que a gente tem que fazer a conta e ver se de fato tá ganhando. Eu confesso que eu não gosto muito desse negócio. Aí se alguém já estiver perguntando assim, vai cair na prova? Não, eu não vou botar esse negócio na prova, não, porque eu acho ele muito chato, eu não acho que é um bom uso do nosso tempo ficar gastando muito tempo com isso. É mais para informação e o ponto de vista de que talvez a álgebra seja mais fácil. Se alguém souber o porquê, do ponto de vista de otimização do circuito e otimização de uso de silício, por que a gente faria isso, e pudesse me informar, eu agradeço, porque aí eu mudo a minha percepção, mas hoje isso é o que eu sei, posso estar errado. Tá? Então, resumindo a questão da lógica de multiníveis, algo que a gente já falou várias vezes, né? Os circuitos são menores, eles podem ser rápidos, porque às vezes ele é menor, mas ele tem muitos níveis, e às vezes ele não é mais rápido. Tá? Ele tem menor FENIN. FENIN, lembrando, é o número de portas de entrada. Era o número de portas de entrada. Tá certo? E o FENALT é o número de saídas para uma dada porta. As desvantagens mais difíceis de fazer o design, o projeto. As ferramentas para otimização não são tão boas quanto as de 2 níveis e a análise é mais complexa. Coisa meio óbvia aqui, está escrito aqui. Agora eu queria gastar um pouco de tempo antes da gente entrar na próxima sessão. É a seguinte: comportamento temporal para redes combinacionais. A gente já viu em algumas aulas anteriores o que é uma forma de onda, o que acontece se você coloca um caminho distinto, né, portas
Um sinal tem que viajar por várias portas para chegar no final da equação, e aí a saída vai comutando, né? Vocês lembram? Eu chamei aquilo de glitch, né? E os glitches na prática nada mais são do que isso, né? Às vezes uma porta estava com sinal que não estava pronto, né? Então, as formas de onda, elas são uma visualização dos níveis de cada sinal ao longo do tempo. Ela ajuda a explicar a sequência de eventos que nós temos, ou seja, mudanças no valor, né? As ferramentas de simulação são essenciais para criar formas de onda. Vocês viram que ele mesmo ele não mostrou de onde veio, né? Mas um dos circuitos que eu gerei, eu acho que foi aquele Shor, não me lembro, nem me lembro se era um NOR, sei lá, não lembro mais, um que eu gerei, a gente via, eu simulei, a gente via o que é que acontecia. E o sinal de estímulo é esse, né? É o sinal essas formas de onda e por aí vai. Tá claro, gente? A terminologia que a gente tem de saber para essa questão de tempo, são esses pontos aqui que eu, de uma certa forma, mencionei anteriormente. O conceito que eu sempre fico falando, sem entrar muito nos detalhes, é o seguinte: o atraso de cada porta. Quando você pega uma folha de especificação, né, um datasheet de um dado componente, ele descreve para você quanto tempo que o sinal gasta para mudar na saída uma vez que você muda na entrada. Tá bom? Então, esse é um parâmetro que é colocado. Os projetistas, que são mais cuidadosos, eles adotam o pior caso. Por quê? Eu não trouxe aqui, mas eu devia ter trazido, colocado aqui nessa aula, vou até anotar isso aqui para eu fazer. Geralmente, quando a gente olha numa datasheet, numa folha de especificação, a gente coloca os melhores tempos, tá? O mínimo delay e o máximo delay, tá? Ou seja, o mínimo delay, se tudo correr bem, quanto tempo que ele gasta para poder mudar o sinal, isso tudo correr bem. Quando você vai fazer o projeto, você vai utilizar sempre o máximo. Então, como assim? Não estou entendendo nada. Como eu vou fazer um projeto? É porque a gente está falando mais de lógica combinacional. Se o sinal depende do tempo, por que eu estou falando de lógica combinacional? Vou dar um exemplo. Você vai colocar... O exemplo que eu sempre gosto de dar é de apertar o botão do elevador. Se o comando ele sai, e agora eu vou fazer uma continha de padeiro, se o comando da porta que identifica o andar que você quer ir sai imediatamente, o que acontece? Ele pode te mandar para um outro andar que não é o que você pediu. Por quê? Porque o sinal não estava pronto. Então o que eu faço? Eu pego o maior delay de cada uma das portas que vão decodificar aquela botoeira que tem lá no comando que vai mandar o elevador subir para um dado ponto. E vamos dizer que eu tenha 5 gates. O que eu vou fazer? Atrás de cada gate vocês verem que nesse caso aqui é um mau exemplo, né? Mas vamos dizer, cada atraso no máximo 1 nanosegundo. Então eu vou esperar 5 nanosegundos, geralmente a gente espera isso mesmo. Se eu tiver 5 níveis, para poder acionar o motor para me levar naquele ponto. Porque se eu acionar antes, pode ser que ele mude, e pode ser que e tem outros componentes que vão que aí você vai falar, mas claro, então se eu não preciso colocar o delay, se o delay for 5 nanosegundos, é quase que nada, o motor não vai nem dar partida nisso. É verdade, mas na sequência de uma lógica combinacional, no caso do elevador, vocês já entraram, obviamente, né, todo mundo no elevador, vocês sabem que primeiro você entra um número, aí aquele seu vizinho que mora 2 andares acima, entra o outro. O que é que ele está fazendo ali quando ele está falando? Tem um circuito, né, que aí é um circuito sequencial, com alguns registradores que vão colocando, olha, aquele que apertou primeiro entra aqui. Aí entra aquele menino
né, que aperta uns 10 botões de uma vez, né? Aquele filho do seu vizinho que vai lá e aperta aquele monte de botão. E aí, o que ele vai fazer? De novo, tem umas pequenas diferenças de tempo, mas cada um daqueles números ele entrou numa certa ordem e vai acumulando naquele acumulador, naquele registrador para fazer isso. Então, se eu. A pergunta faz, não, mas beleza, ele vai acumular, mas e daí? E daí, como assim? E daí que é o seguinte, se eu tenho que esperar 5 nanosegundos, nesse caso, para saber que o circuito combinacional vai ter a resposta pronta. Porque no intervalo de 5 nanosegundos ele pode ter variado algumas vezes. E aí aquele meu registrador vai registrar eventos que eu não quero que ele. Tá claro? Então por isso que você trabalha com esse caso, ainda que a gente esteja discutindo lógicas, uma rede combinacional. Ficou claro o conceito de por que isso é importante? Então a gente tem que olhar isso. Agora, uma vez que a gente sabe o atraso por porta, o que é tempo de subida, tempo de descida e a largura do pulso? Então vamos lá. Tempo de subida, obviamente, né, como o nome diz, é quanto tempo ele gasta para sair de um estado baixo para o alto. Tempo de descida é quanto tempo que ele gasta do alto para baixo. E a largura do pulso é óbvio. Vamos ver aqui então. Ele pode ser útil. Aqui é um exemplo que a gente faz. Esse aqui a gente, ano passado, teve até numa aula prática, a gente usou um esquema desse. É muito legalzinho isso aqui. Aqui o monitor meu da época, ele até montou o circuito na sala de aula para poder mostrar isso aí. Isso aí foi bem legal. Que é você fazer um modelador de pulsos, né? Um circuito para modelar pulsos. Vamos dar uma examinada nesse circuito aí para poder ver como que isso funciona. Ele pode ser um problema também. Eu dei o exemplo lá de você entrar no elevador e ele gerar um glitch, um hazard. Hazard também é um problema qualquer dessa natureza. Então esse aqui então por isso pode ser um problema. Vamos olhar aqui o lado que é positivo. O sinal na entrada A é esse que está aqui, ó. Tá certo? Então vamos chamar isso aqui é 100, né? Então em 10 unidades, vamos chamar nanosegundos, em 10 nanosegundos ele sobe e depois em 80 nanosegundos ele desce. Tá claro? Então ele tem essa largura aí de 70 nanosegundos. Então o que acontece? Tem um atrasozinho que chega aqui nessa porta B, tá? Ele vem aqui naturalmente invertido. Nascer ele inverte mais uma vez, por quê? Porque esse aqui eu chamei de 10. Eu estou falando que o atraso de cada porta é de 10 nanosegundos. Então vocês vão vendo aqui esse atraso acumular. Bom, e daí? E daí que é o seguinte, olha que interessante. Neste caso aqui, eu tinha esse pulso que era bem largo e eu fiz ele ficar... Eu usei o atraso para fazer o pulso mais curto. Interessante, né, o conceito? É bem interessante. É uma forma nesse caso aqui, de eu comprimir no tempo um sinal, fazer um pulso mais rápido. Ou seja, é um artifício interessante que a gente pode fazer. A única ressalva é que quando eu faço isso, o preço que eu tenho de pagar é esse pequeno atraso. Tá certo? Esse é o pequeno atraso que eu tenho, o pequeno problema que eu tenho para poder fazer essa implementação. E a largura, no caso aqui desse pulso, que era largão aqui, passou a ter apenas 3 vezes, a largura de 3 atrasos de porta. Esse é um exemplo que você pode. Aí o que eu quis fazer? Eu quis simular um negócio que era o seguinte, eu queria ver. Aí vocês vão reclamar de mim que esse desenho está complicado. Mas olha aqui, o que eu tenho? Eu tenho 7 níveis de inversor. Então eu fiz uma simulação aqui. Eu coloquei um inversor em série com um outro inversor, em série com mais outro inversor.
Então, em vez de eu fazer igual nesse slide aqui de cima, que eu tinha apenas 3, aqui eu coloquei 7. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero comparar para esse transistor em particular quanto tempo que gasta. E eu fiz um pulso aqui na entrada de que, eu nem me lembro, isso aqui é melhor a gente olhar lá, mas enfim, vamos dar uma olhada aqui no diagrama de tempo. Isso aqui é para ter uma ideia. Ah, aqui, ó, ficou bacaninha aqui. Então, A é meu pulso na entrada, é o verde. Olha aqui que bacana. Isso é para vocês também se familiarizarem com o que acontece quando o sinal vai passando por um monte de porta, né? Então, o bacana dessa simulação aqui que eu fiz é justamente isso. O ponto C é esse vermelho aqui e o B é esse que está aqui, ó, logo antes dele. Tá? Então percebam o que é que vai acontecendo à medida que o sinal, que era bonitinho aqui na entrada, olha que bacana, ele era bem quadradinho. Você fala, ah, não, nem tanto, né? Porque ele tem essas curvinhas aqui, ele não é quadrado, não. Não, ele é um pouco mais para realista, né? Porque eu utilizei falando que ele estava viajando aqui. Ele não veio, ele não foi gerado aqui, ele viajou de algum fio, então ele já veio com alguma deformidade. Mas impressionante é vocês verem aqui como não apenas ele é deformado, como vocês estão vendo aqui na saída, mas olha a razão de trabalho, né? O duty cycle dele, né? O ciclo de trabalho. A largura, pelo menos nesse estágio B dele no on, começa a ficar menor do que nesse no off. Nesse pulso aqui, e aqui, né, na saída C, como ele é um inversor, ele já até, olha que função que ele está passando. Então, para vocês verem que o pulso primeiro ele vai alargando, né? Aqui ele já está com o que? Quase que 2 divisões, né? Enquanto que aqui ele estava um pouquinho menos de 2 dessas divisões aqui. Outro ponto para olhar é a escala aqui, né? Isso aqui são transistores relativamente rápidos, né? Mas isso é o que vai acontecendo se eu tiver um sinal rápido aqui, né? O sinal meu aqui era o que? É um sinal de aqui com seu tempo de subida, seu tempo de descida, um sinal aqui de 0,6 segundos, alguma coisa assim, deve ser isso. Deve ser alguma coisa dessa forma. 0,6 nanosegundos, desculpa. 0,6 nanosegundos, da ordem de 2 GHz, né? Ou seja, não é uma coisa completamente fora de propósito, mas isso é para mostrar para vocês. Qual que é o que a turma utiliza para poder fazer isso? Agora, onde que isso é importante? O primeiro ponto que isso é importante e onde é mais usado é em telecomunicações. Quando você pega uma fibra ótica e faz o sinal viajar isso tudo aqui, né? Ele, por exemplo, uma fibra ótica, um sistema que tem repetidores e por aí vai. Então, por que chama diagrama de olho isso daqui? Bom, porque você quer que o olho fique aberto, né? E o olho ficar aberto significa que você vai fazendo inúmeros traços, vai acumulando e usa aqueles tipo osciloscópio de persistência. Então ele vai meio que tirando um histograma, porque ele sempre repete no mesmo lugar. A partir daí, nós podemos tirar alguns parâmetros importantes, certo? O primeiro deles é o seguinte, são esses tempos de subida e tempos de descida. Quando eu fizer isso de uma forma estatística, ele fica bem melhor, né? Ele vai aprender. A outra é a largura desse olho. O que a largura tem a ver? Tem esse negócio que chama jitter, que meio assim, é meio chacoalha, né? Ele fica variando no tempo. Assim, o período e a frequência eles não são exatamente constantes. Então ela deriva um pouquinho, então isso vai fazendo com que isso aqui ande de um lado para o outro. Aí ela começa a fechar o olho aqui. A outra que vocês viram no slide anterior é a altura, né? A altura do olho. Quando o sinal começa a degradar e ele começa a cair. Chega uma hora que vai vir um bit errado. Esse aí que te dá essa taxa de erro. Tá? Esse é o que se utiliza
E, naturalmente, você tem que escrever depois códigos para corrigir isso, né? Código de... você tem que codificar a mensagem, né? Para poder fazer resolver esse tipo de problema. Esse daqui, o que era aqui o caso? Era utilizando aí um diagrama de olho, ó que beleza, funciona super bem, para uma USB 3.0. Então você está trafegando sinal, porque às vezes fica pensando em telecom é mandado aqui para Saturno um sinal, não, às vezes você ligar uma porta sua num periférico, né? Então isso é para poder dar um exemplo de como que isso aqui é usado. Alguma dúvida? Gente, então vamos seguir. Então, por exemplo, uma outra coisa que a gente trabalha é esse circuito que chama, é um oscilador, tá? De novo, ele é um circuito que lembra essa questão de modelagem de pulso. Por que ele é oscilador? Ele oscila por causa disso daqui, gente. O que ele faz? Esse sinal, ele inverte aqui duas vezes. Ah, mas por que duas vezes? É porque eu quero adicionar um certo atraso aqui, de forma que A e D nunca vão estar sincronizadas. Se nunca está sincronizadas, o que ele vai fazer? Esse B, ele, mesmo que o meu estímulo original, que era só dar um pulso aqui, tá certo? Aqui eu fiz esse desenho aqui, né? De um resistor de pull-up para puxar isso aqui para o 1. O que eu estou fazendo aqui? Quando eu aperto isso daqui, eu jogo um zero. Quando eu aperto essa chave, eu jogo um zero nela. Aqui, ó, joguei o zero. Pá. Aí o que eu faço? Nesse instante aqui, 40, eu abro essa chave. Aí ele puxa. E nem preciso mais mexer. Aí o que vai acontecendo? Quando ele faz isso, o que ele vai fazer? Olha lá, ele vai gerar um sinal aqui. Aí vocês vão perguntar aqui, peraí, mas ele gera um sinal aqui, e o que é que estava entrando aqui? É isso que está chamando de inicialmente não definido. Então, por exemplo, o que estava em B é inicialmente indefinido. Mas como isso aqui é uma porta NAND, e aqui eu tinha zero, então, com certeza, depois do atraso dela, eu já tinha o 1. Então, ele passa a ficar definido aqui a partir de 10 nanosegundos. Por sua vez, em C só vai estar definido depois. Tá certo? Só vai estar definido depois. Depois de quê? De passar aquele atraso. Tá claro ali? Então vamos ver como é que isso aí funciona. Vamos dar uma olhada nele aqui no C. Então aqui o C ele deu mais um atraso e aí depois de passar pela porta C ele ficou estável. E o B lá fora? Aí o B agora ele era zero aqui, né? Continua 1, né? Nada mudou, não é isso? Agora vamos olhar o D. A mesma coisa. Então, aí tá, e o D passou a ser 1, porque é o inverso desse de cá, não é isso? Então, agora o que vai acontecer? Agora, a hora que eu abrir a chave, que aqui está, tá certo? Obviamente, eu esperei um número de atrasos suficiente para que o sinal A estivesse devidamente estável, né? Assim, eu entrei com A para gerar um B, para poder popular todos esses outros que aqui estão, aí eu fecho, aí que eu fecho a porta, tá certo? Aí, por conta dos atrasos, ele começa a oscilar. Aí, o que eu fiz? Aí eu falei, não, eu quero simular esse negócio daqui. Então, só para ficar fácil de entender, gente, isso não é para ficar complicado, tá? Essa daqui é aquela chavezinha. Eu dou um pulso nela aqui, pá, ou eu abro e aí ou eu fecho. Quando eu fecho, eu pego esse ponto que está aqui, nesse aqui vocês estão vendo aqui que tem uma NAND aqui, ó. Olha a minha NAND aqui. Estão vendo minha NAND? Ela está aqui.
Aí, depois, o que eu faço? Aí eu tenho esse resistor de pull-up. A hora que ela abre, ela vai me jogar o 1 aqui. E aqui eu estou jogando esse sinal da saída dessa NAND para essa cadeia de quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu botei 6 em vez de 2, por quê? Porque esse transistor é meio rápido. Então não estava conseguindo fazer esse negócio oscilar. Vamos ver como é que isso aqui fica então. Aqui, gente, para vocês terem uma ideia como é que o negócio fica. Ah, parece que a única coisa que funciona de verdade mesmo é o sinal de pull-up, tá vendo? Eu dou um pulse nele. Esse que tá aqui, vamos ver se é esse mesmo aqui, tá certo? Ó. V1, ele liga e ele fecha a chave e abre. O V1, tá? Esse que tá aqui, ó, é o que tá em vermelho. Então, observe o que acontece com os demais níveis. Percebe que eles já estavam oscilando antes mesmo de eu fazer isso daqui. Eles já estavam oscilando aqui, tá vendo? Olha, na hora que eu comecei aqui, nesse ponto, eu liguei ela, parece que o negócio já começa a oscilar. V4 e V3, né? São as saídas dele. Mas aqui, se vocês olharem, depois de dar um certo intervalo de tempo, ele começa a oscilar. Tá vendo? Então esse azulzinho aqui está mostrando como que ele oscila. Se eu não me engano, o azulzinho está aqui nesse ponto de cá, na saída dessa porta. Essa porta NAND que aqui está. Tá bom? Gente, isso nós vamos fazer o seguinte, isso era o que eu tinha para apresentar dessa primeira aula, e agora a gente vai passar para o Quine McCluskey.